Atos capítulo 3, de 1 a 21. Atos capítulo 3, de 1 a 21. O texto também vai ser projetado, você pode acompanhar a leitura do texto também, a partir da projeção. E a palavra de Deus nos diz que Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, pois, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele, Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia sido decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Desarte, matastes o autor da vida, a quem ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Meus irmãos, esse texto relata para nós o primeiro milagre que foi realizado por Deus através dos apóstolos, após a ascensão de Jesus Cristo, após a descida do Pentecostes, que inaugura o ministério do Espírito Santo agora entre nós. Este foi o primeiro milagre realizado. E o próprio texto diz que, na verdade, não foram os apóstolos que curaram aquele homem, mas foi Jesus. O nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus através da vida dos apóstolos. Aquele homem não foi curado pelo poder de Pedro, não foi curado pelo poder de João, não. Aquele homem foi curado pelo poder de Jesus Cristo. É interessante porque o texto diz que a igreja, todos os dias, às 15h, se reunia no templo para fazer uma coisa. Todos os dias, às 15h, ela se reunia para orar. E ali, na porta do templo, naquele pórtico, naquela porta chamada Formosa, esse homem, coxo de nascença, vivia a mendigar, vivia a pedir esmolas ao povo que entrava e saía daquele ambiente, daquele recinto. E o texto diz que aquele homem já tinha o costume, o hábito de ficar ali diariamente. E no momento, então, que aquele homem vê a Pedro e a João, naturalmente pensando ser mais um daqueles que vinham para aquele encontro de oração, aquela reunião de oração, pede, então, esmola para Pedro e a João. Pedro, olhando, fitando aquele homem diretamente, diz: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou.
Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E o texto diz então que aquele homem foi curado na presença de todas as pessoas. A cura daquele homem não foi instantânea, mas foi imediata. Imediatamente, aquele homem então foi curado. E o texto diz que uma grande admiração, um grande assombro tomou conta de todos e eles passaram imediatamente a louvar a Deus. E Pedro aproveita aquele momento para pregar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão. E a gente pode dizer seguramente que o maior milagre que foi realizado ali naquele dia não foi a cura daquele homem. O maior milagre realizado ali foi a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a síntese daquilo que nós encontramos aqui nesse texto. E a gente pode perceber então que aquela igreja, a igreja chamada primitiva, ela experimentava diariamente as maravilhas de Deus, porque os apóstolos, porque os líderes daquela igreja eram homens que conheciam o poder que há no nome de Jesus. Bounds, que foi um piedoso metodista do século XIX, afirmou que a igreja de hoje ela está procurando os melhores métodos, enquanto Deus está procurando os melhores homens. Porque Deus não unge métodos, Deus unge homens cheios do Espírito Santo. E há 3 verdades que rapidamente nesses próximos minutos eu quero compartilhar com vocês, que quando eu olho para esse texto eu enxergo ali uma igreja verdadeira. E que eu desejo que seja também a nossa realidade, a nossa vivência, a nossa experiência. A Igreja Batista da Salvação seja de fato uma igreja verdadeira. A primeira verdade que nós encontramos aqui nesse texto é que uma igreja verdadeira é uma igreja que ora e confia no nome de Jesus. Como eu disse, o texto é muito claro ao dizer que eles diariamente se reuniam para a oração da hora nona. O texto abre dizendo então que Pedro e João sobem ao templo para ali participarem daquele encontro de oração que acontecia diariamente. E aí, no encontro com aquele homem, coxo de nascença, que estava ali a mendigar, a pedir, e ao ser interpelado então por aquele homem, Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Interessante porque aquela igreja se reunia para orar e não havia uma campanha de oração específica. Não havia algo especial pela qual eles se reuniam. Não, o texto diz que eles eram perseverantes, continuamente. O texto anterior, o capítulo anterior, Atos capítulo 2, dizia que eles se reuniam diariamente no templo e de casa em casa. Então, a vida daquela igreja era uma vida marcada pela dinâmica da oração. A oração daquela igreja, meus irmãos, não era um hábito, não era uma campanha. A oração daquela igreja era um estilo de vida. E uma igreja verdadeira é uma igreja que ora. Certa vez perguntaram a Charles Spurgeon qual era o segredo do seu ministério. E ele respondeu: eu trabalho de joelhos. O meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Vale mais do que todos os meus escritos. Vale mais de tudo aquilo que eu produzi. Eu trabalho de joelhos. John Knox, no século XVII, foi um homem que mudou a realidade da Escócia. E aqueles que acompanharam a vida de Knox diziam que ele era um homem que agonizava em oração. E a frase que estava presente nele, em que ele continuamente clamava
ao Senhor era: Senhor, dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Meus irmãos, ao longo da história, aqueles que triunfaram diante das batalhas, diante das pelejas, diante das lutas da vida, foram aqueles que viram manifestações grandiosas porque se dobraram ou dobraram seus joelhos para orar. Nós encontramos isso na história de Josafá, nós encontramos isso na história de Ezequias, os reis de Judá, nós encontramos isso na história de Neemias, nós encontramos isso na história do próprio Jesus e com certeza também dos apóstolos. Porque uma igreja que ora, meus irmãos, é uma igreja que se fortalece. É uma igreja que se fortalece. Hoje, Deus abençoa uma igreja que se reúne para orar. E nós devemos orar em todo tempo. Nós devemos orar sem cessar. Esse é o chamado que nós recebemos na palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, Paulo diz: orem continuamente. Em Efésios, capítulo 6, verso 18, ele também diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Também em Colossenses, capítulo 4, verso 2, Paulo diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Uma igreja verdadeira é uma igreja que ora e uma igreja que confia no nome poderoso de Jesus. O texto diz então que aquele homem foi curado pelo poder do nome de Jesus. E nós sabemos que o nome de Jesus é poderoso. Nós sabemos que o nome de Jesus é soberano. Nós sabemos que o nome de Jesus ele é supremo. Nós sabemos que o nome de Jesus ele é divino. Nós sabemos que o nome de Jesus representa Deus presente em nós. Nós sabemos que o nome de Jesus está acima de todo nome. Aprecio muito aquela canção do Daniel, quando ele diz: o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre tudo. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus, meus irmãos, ele é poderoso para curar. O nome de Jesus, ele é poderoso para salvar. O nome de Jesus, ele é poderoso até mesmo para expulsar demônios. E nós precisamos ser uma igreja que ora, mas uma igreja também que prega Jesus. Esse nome que salva, esse nome que cura, esse nome que liberta, esse nome que transforma. A segunda verdade do texto é que uma igreja verdadeira, ela crê no Deus dos impossíveis. Mas também é uma igreja que vê Cristo que cura e que conduz o seu povo à adoração. O texto diz então que aquele homem então pede, vendo Pedro e João, pede uma esmola. Pedro olha para aquele homem, juntamente com João disse: olha para a gente. Aliás, que audácia, né, de Pedro e João. Olhe para nós. Olhe para nós. E sabe, meus irmãos, eu fico pensando nesse texto porque certa vez foi Stanley Jones que diz que o subcristianismo ele é pior do que o anticristianismo. O subcristianismo ele é pior do que o anticristianismo. Será que hoje a gente pode dizer para as pessoas: olhem para mim. Olhe para mim, porque ao olhar para mim você não vai me enxergar, mas você vai enxergar o Cristo que vive em mim. Porque quando Pedro diz para aquele homem: olha para mim, Pedro estava dizendo: olhe para o Cristo que está em mim. Porque Pedro também podia dizer como Paulo disse: agora já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E será que hoje eu e você podemos com audácia dizer para as pessoas: olhem para a gente, olhem para mim. Porque se você olhar para mim, você vai enxergar Cristo na minha vida.
Mas não foi isso que Pedro fez? Olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está me pedindo uma esmola, mas eu vou te dar algo melhor. Você está me pedindo dinheiro, você está me pedindo um pouco de recurso para você se manter. Mas eu vou te trazer algo que vai com certeza transformar a sua vida. Hoje, meus irmãos, Jesus continua fazendo coisas impossíveis. E Ele o faz através de nós. E Ele o faz através da sua igreja. Porque os impossíveis dos homens são possíveis para Cristo. A palavra nos diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E também a palavra nos diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Nós cremos num Cristo que ainda hoje cura, que ainda hoje transforma. Porque aquele homem não foi curado pelos apóstolos, mas aquele homem foi curado por Cristo. Aquele homem foi curado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. William MacDonald diz que aquele mendigo pediu uma esmola. E o que ele recebeu? Pernas novas. Pedro não tinha nem ouro, nem prata, mas eles tinham poder. Hoje, meus irmãos, infelizmente, há muitas igrejas que têm ouro e prata, mas não têm poder. Não tem poder. E você sabe, o texto é muito claro em dizer que o poder não estava em Pedro, mas o poder estava no nome de Jesus, ou seja, o poder estava na suprema autoridade que há no nome de Jesus. E Jesus prometeu à sua igreja poder. E esse poder viria por intermédio do derramamento do Espírito, algo que está registrado na palavra de Deus em Atos, capítulo 1, verso 8, onde Jesus disse: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Na sequência do texto, um pouco mais para frente, nós vemos então a igreja agora reunida, pedindo mais desse poder. E nós sabemos, meus irmãos, que o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em poder, em autoridade. Paulo vai nos dizer que o evangelho é demonstrado ou é demonstração do Espírito Santo e de poder. E hoje, nós recebemos esse poder, que vem a nós através do Espírito Santo. Há muitas igrejas que falam sobre poder, mas também há muitas igrejas que estão desprovidas desse poder. Como eu disse, há muitas igrejas hoje que têm muito prata e ouro, mas não têm poder. São igrejas que pregam aos ouvidos, mas não falam aos olhos das pessoas. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, entretanto, que o evangelho, ele não consiste em palavras, mas, sobretudo, em poder. E ainda hoje, Jesus continua poderoso para curar as enfermidades físicas. A profecia acerca de Jesus diz que ele levaria sobre si mesmo todas as nossas enfermidades. A ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. E ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E o poder de Jesus está acima das enfermidades. O poder de Jesus está acima das incapacidades da medicina. Mas o mais extraordinário disso tudo é que aquela demonstração de poder levou o povo, então, a adorar. Porque o texto diz que depois de ver o coxo curado, todo o povo que estava presente passou a adorar a Deus.
E aquele próprio homem que havia sido curado, o texto diz que ele entra agora no templo saltando, pulando de alegria e dando glórias a Deus. A adoração, então, se tornou agora o propósito principal ali naquele lugar. E hoje, meus irmãos, nós somos chamados também a viver para a glória de Deus. Porque nós somos criados para a glória de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer que tudo que a gente faz, seja o mais simples, até mesmo o comer e o beber, portanto, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei-o tudo para a glória de Deus. Somos chamados e devemos adorar a Deus com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. Mas a última verdade sobre uma igreja verdadeira é que uma igreja verdadeira, ela vive pela fé e prega a salvação. Pedro, quando percebe ali aquele momento onde a igreja agora havia se reunido para se alegrar com aquele grande milagre que havia sido realizado, a cura daquele homem, Pedro não perdeu aquela oportunidade. O texto diz que ele se levanta e começa a pregar, chamando as pessoas ao arrependimento. Pedro afirma que pela fé no nome de Jesus, aquele homem então havia sido curado diante de toda a multidão. Meus irmãos, hoje nós somos chamados a viver pela fé. Assim como aconteceu ali, somos chamados também a viver pela fé, porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé nós somos justificados diante de Deus. Pela fé nós alcançamos a salvação gratuitamente, graciosamente. Pela fé nós bloqueamos o ataque do inimigo, o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas, quando ele chega diante de nós. É pela fé que nós nos tornamos mais do que vencedores. E a palavra diz que nós não devemos nunca renunciar à nossa fé. E o texto diz então que na última parte dessa experiência, Pedro prega a mensagem de arrependimento e de conversão. Pedro faz o apelo, então, agora para o povo se converter e receber, então, a salvação em Cristo. Meus irmãos, precisamos entender que hoje ainda o maior milagre que Deus está realizando e que Ele quer realizar é a salvação das pessoas. Esse é o maior milagre. A salvação continua sendo o maior milagre de Deus para a humanidade. Jesus veio com um propósito, com um objetivo. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A salvação continua sendo o maior milagre de Deus para a humanidade. E quem se converte a Cristo e recebe a salvação, esse já passou da condenação. Eu citei para vocês o texto de João 3,16, que Lutero diz que a Bíblia é miniatura. Mas na sequência do texto, João 3,17, Jesus diz que quem crê não será julgado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Quem recebe a Cristo, recebe a salvação. Mas quem rejeita Cristo, recebe condenação. E a igreja precisa continuar sendo uma igreja que prega a mensagem da salvação. A mensagem da cruz. A mensagem da reconciliação do homem com Deus. Nós olhamos para a história e percebemos que a cidade de Jerusalém, ela foi a primeira cidade do mundo a ser impactada pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Foi ali em Jerusalém que Jesus foi apresentado no templo, quando ainda era um recém-nascido.
Foi ali em Jerusalém que Jesus, aos 12 anos de idade, estava ali ensinando os doutores da lei. Foi ali em Jerusalém que, anos mais tarde, Jesus então foi crucificado. Foi ali em Jerusalém que aconteceu a ressurreição de Jesus. Foi ali em Jerusalém que Jesus foi então assunto aos céus e agora está à direita de Deus até o dia em que ele há de voltar, até o dia em que ele há de regressar. Foi ali em Jerusalém que o Espírito Santo de Deus foi derramado no dia de Pentecostes. A gente poderia até dizer que ainda hoje Jerusalém é a capital mundial da fé. Porém, meus irmãos, o Deus que agia na vida daquele povo da igreja primitiva ali na cidade de Jerusalém também quer agir na minha e na sua vida hoje, em 2025, aqui em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Salvação. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. E hoje precisamos ser essa igreja verdadeira, que testemunha o amor de Cristo e que anuncia o Evangelho de Jerusalém. E parafraseando o texto, poderíamos dizer, em Belo Horizonte, em Minas Gerais e em todos os confins da terra. Mas vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas em Belo Horizonte, em toda Minas Gerais e até os confins da terra. Esse é o desejo do coração de Deus para com cada um de nós. Esse é o desejo do coração de Deus para com a sua igreja. E, de fato, sejamos reconhecidos como uma igreja verdadeira, à semelhança da igreja primitiva. Porque aquilo que aconteceu lá é o que Deus quer continuar fazendo e realizando, também em nós hoje, através da sua igreja, para a sua glória, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Queria convidar você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça, mais um momento, mais um instante. Vamos falar com o Senhor mais uma vez e sempre quando nós ouvimos a palavra de Deus, somos chamados a uma resposta. Somos chamados a reagir diante de tudo aquilo que nós ouvimos. Senhor, nós estamos chegando ao final desse culto, mas nós estamos chegando ao final da Tua presença. E a nossa oração, Deus, é que, e o nosso pedido é que, de fato, a Tua graça nos acompanhe ao longo de toda essa semana. Que o Senhor possa nos usar, ó Deus, como testemunhas vivas do Evangelho. Que possamos, ó Deus, sermos reconhecidos verdadeiramente como igreja do Senhor. Uma igreja que ora. Uma igreja que dobra os seus joelhos e que busca a Tua face em oração. Uma igreja que opera no poder que há no nome de Jesus. Uma igreja, ó Deus, que cumpre o seu chamado de ser testemunha. De pregar, ó Deus, a mensagem de salvação, de reconciliação, de restauração. Que possamos, ó Deus, então sermos essas testemunhas vivas do Evangelho. Ao longo dessa semana, ó Deus, que o Senhor mesmo nos dê oportunidades, pessoas, vidas que o Senhor há de colocar diante de nós. E que possamos, ó Deus, olhar para essas pessoas
também dizer a elas, da mesma forma que Pedro disse para aquele homem que estava ali pedindo esmolas. Talvez não tenhamos os recursos financeiros, mas nós temos o nome. Nós proclamamos esse nome. Nós anunciamos esse nome. Nós pregamos esse nome. O nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus. O nome que salva, o nome que cura. O nome que liberta, o nome que transforma. Dá-nos também, ó Deus, coragem para enfrentar as lutas. Renova, Senhor, os nossos corações com a esperança, para que possamos compartilhar também essas boas novas, principalmente aqueles que estão abatidos. E que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Deus abençoe ricamente a sua vida.